Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre drapeado. E de que maneira eu começo um vestido quando ele tem drapeado no corpo. Digamos assim que eu divido em 4 etapas, tá? Eu corto um tecido tipo de canto, aí na frente, aqui na frente está o fio do tecido, que é a orelha. E aqui nessa primeira etapa eu vou organizar o drapeado que eu quero que fique no vestido. Por exemplo, esse vestido que eu tô fazendo, ele vai ter um drapeado mais um pouco centralizado, tá? Então eu organizo o tecido. A orelha ela tem que ficar bem retinha na frente, ela não pode ir dobrando, tá? Tem que ficar bem retinha. Aí eu vou organizando esse drapeado da forma que eu quero fazer o vestido. Se eu quero ele bem drapeado, eu vou unir bem o tecido, certo? Se eu quero drapeado só até aí na parte de cima do seio, eu vou drapear só até aí. No caso, esse vestido ele vai ser assim, então eu vou deixar até aqui mais ou menos o drapeado. E aí, a partir daqui eu vou deixar mais liso o tecido. Vou marcar aqui, faz essa marcação. Desse lado do tecido tá o contrafio. Vou marcar aqui com os alfinetes para ficar bem certinho. E aí já vou recortar para tirar esse excesso de tecido. Você vê que do lado, nos lados, na lateral aí do corpo, já vai ficar bem pouquinho drapeado. Fica bem mais liso do que a frente. Tirar esse excesso aqui na lateral, tirar esse excesso embaixo. E uma coisa importante, tá? Eu tô montando esse drapeado em cima de uma base. Essa base, ela já é a modelagem pronta da cliente, na medida da cliente, tá? Então, assim, a base, ela já está pronta quando eu faço essa distribuição do drapeado. Pronto, você vê que na parte lateral do vestido vai ficar sem drapeado. Tá vendo que ele tá mais lisinho? Por quê? Porque eu centralizei o drapeado aqui na frente, do seio para frente, né? Ficou um centro-frente drapeado. E esse detalhe a gente combina com o quê? Com a cliente. E você vai observar o biotipo da sua cliente. Se ela tem um seio muito grande, então você não pode deixar muito drapeado. E é muito importante ter essa atenção, tá? O drapeado mais centralizado é o ideal para quem tem seio grande, tá bom? Vou tirar aqui a orelha. Pronto, agora está finalizada a primeira parte, que é o planejamento do drapeado. Vamos à segunda etapa. Depois de fazer o planejamento no manequim de mulagem, eu vou franzir um pouquinho aqui em cima, no ombro, tá? Seguindo a mesma linha de pensamento que estava lá no boneco, tá? Franzi um pouco onde eu deixei marcado drapeado aqui na frente, mais pra frente mesmo, até acima do seio, tá? E vou fazer essa marcação, vou colocar uns alfinetes aqui na tábua de passar. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar ferro para arrumar o drapeado. Mas essa não é a principal função de passar ferro agora. Quando a gente passa ferro, um tecido que está cortado no sentido viés, o que vai acontecer? Ele vai ceder, o tecido vai ceder. E o que vai acontecer quando você terminar esse vestido sem passar ferro antes? Vai sobrar o drapeado e vai ficar muito maior que a base. Então fica aquela folga, não fica um drapeado estruturado, bem bonitinho, bem arrumado, tá? Então eu passo a ferro, você vai ver como sobra tecido. Depois que a gente passa, faz a arrumação. Esse tipo de drapeado, ele pode ficar um pouco desarrumado ou ele pode ser preso da ponta para ele ficar bem arrumadinho, bem ajustado, tá? Pode ser das duas formas, vai depender muito do que você quer como resultado, né, do modelo. Pronto, agora depois que você passou, o tecido cedeu e você vê a diferença que fica sobrando, tá? Vou suspender aqui, pra te mostrar o quanto ele sobra em cima.
E isso aqui faz diferença na hora que o vestido tá pronto, tá vendo? O tanto que sobra, então você vai colocar em cima da base, recortar e assim, e aí você vai montar. Porque olha, senão fica essa sobra na hora que a sua cliente for vestir o vestido. Então é importante que ele fique bem distribuído. Agora vamos para a terceira etapa. Depois do planejamento, depois de refilar, eu volto aqui para a boneca de mulagem e faço novamente só essa confirmação que tá tudo ok. Aí sim, eu marco direitinho onde vai ser o franzido, tá? Só mesmo para comprovar que o drapeado está correto. Aí eu decido se eu vou prender o drapeado. Muitas vezes, quando ele está dessa forma, eu alinhava os lados. Claro que o outro lado também tem que estar pronto dessa forma aí. E eu faço uma prova com a cliente, só para saber se tá bom, se tá sobrando mais alguma coisa do drapeado, antes que eu comece toda a montagem do vestido. Porque senão a gente tem que soltar todo o vestido, a parte de cima ou a parte de baixo do vestido. E aí não é bom, não é legal, porque o acabamento não fica bonito quando a gente começa a soltar, descosturar. E a fibra do tecido também fica machucada, né? Fica toda furada. Mas principalmente é o cliente dar um ok, tá? Então agora a gente vai passar para a última etapa. Feito isso, eu venho para a máquina e passo uma costura, o drapeado em cima da base, tá? Tecido fino em cima da base, só para prender o drapeado, para ficar uma peça só e para me dar a segurança de montar essa parte do corpo com tranquilidade, sabendo que essa parte do drapeado tá ok. E aí, a partir daí, eu vou decidir se eu vou prender, se ele vai ter pontinhos, se vai ser um drapeado bem fino, se ele vai ficar um drapeado mais solto, tá? Nessa hora aí, eu decido isso e aí sim, faço os pontos antes, porque tá aberto. Não esquecendo que nesse momento, na hora de prender, vai tirando os alfinetes ou o alinhavo, mas vai continuando a organizar o franzido, tá? Às vezes a gente tira o alfinete, ele sai um pouquinho do lugar, mas é só distribuir direitinho o franzido que o drapeado vai continuar bem uniforme. E aí sim, finalizar o vestido. Eu vou mostrar para vocês como ficou no vestido. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se alguém tiver alguma outra forma de fazer o drapeado, alguma ideia, uma técnica mais fácil, deixa nos comentários que a gente vai trocando conhecimento, compartilhando conhecimento. Lembrando que esse tipo de drapeado é só um dos drapeados que existe, né? Tem o drapeado que é só dobrado, todo dobradinho, tem o drapeado de noiva. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre algum outro tipo de drapeado que eu possa compartilhar com vocês, é só deixar nos comentários que eu vou fazer com o maior carinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.